Olá, companheiros, amigos, frequentadores, trabalhadores do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nos encontramos aqui, mais uma vez, para a realização de um estudo visando dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso esclarecimento, vivenciando esse momento onde juntos, nas condições que nos são oferecidas, nesse reencontro, que certamente é para todos nós momento de crescimento e de evolução. Seguindo o nosso roteiro, a frase do nosso querido Chico Xavier, selecionada para hoje, é a seguinte: não esqueças de que casar é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges. A página para a leitura inicial, nos apoiando na harmonização, é da obra Sinal Verde, do Espírito André Luiz, lição número 5. Entre cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade de gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Vamos à nossa prece inicial, pedindo sempre ao Mestre Jesus, aos companheiros da espiritualidade, que nos apoiem nessa tarefa que inicia-se agora, para que a mensagem vinda deles é a que possa ser transmitida para todos nós, para o nosso melhor proveito no dia de hoje. Que assim seja. Bem, vocês já devem ter percebido que hoje vamos tratar de um tema que se encontra no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis naturais, que está no capítulo 4 da Lei da Reprodução, entre as questões 695 a 701. Nós vamos falar do casamento. Quanto tempo mesmo eu tenho para falar nesse estudo? 50 minutos? Não dá para falar de casamento em 50 minutos. Eu acho que em 50 minutos eu não conseguiria falar nem se fosse só do meu casamento. Casamento é complicado, né? Tem dias que, ao despertarmos, olharmos para o lado e vermos aquela nossa companheira ou companheiro ali, pensamos: o que seria de mim sem tê-la ao meu lado?
Outros dias, no entanto, ao olharmos para o lado, pensamos: onde é que eu estava com a cabeça quando tomei a decisão de me casar com ela? Dizem até que a primeira frase é falada mais no início do casamento, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai falando mais a segunda. Mas eu não acredito nisso, não. Na verdade, meus irmãos, né, vamos pensar nesse momento que estamos passando de isolamento social, que para muitos de nós tem sido uma experiência de alteração drástica na dinâmica do convívio dos casais. Acredito que seja muito relevante realizarmos uma reflexão sobre o tema do casamento, sobre a ótica da doutrina espírita. Mas qual é a importância do casamento para cada espírito? Martins Peralva, na obra Pensamento de Emmanuel, nos esclarece o seguinte: quase sempre os matrimônios são planificados na espiritualidade tendo em vista o interesse comum dos dois espíritos, aos quais se ligam a outras almas que formarão um grupo familiar. No casamento de hoje, observa-se a presença do ontem, representada por almas que se amam ou se detestam. Já sei que tem gente aí tentando identificar qual é a origem dessa relação que vem do ontem, né, com seu companheiro ou companheira, né? Será que é de amor ou é de ódio? Mas isso não é o mais importante. O que, na verdade, Martins Peralva nos alerta é que quase sempre, na sua totalidade, as relações de matrimônio elas são planejadas de comum acordo antes de virmos para cá encarnar. Elas fazem naturalmente parte do nosso planejamento encarnatório. É claro que a nossa participação nessas decisões e nesses acordos depende da nossa própria possibilidade de discernimento. Se nós ainda não tivermos uma condição de escolher o que realmente for melhor para nós, espíritos mais evoluídos que nós, sejam eles nossos próprios mentores ou equipes especializadas para realizar esse planejamento, o fazem. Resumindo, nós não estamos casados hoje, nesse momento, com essa ou aquela pessoa, por acaso. Considerando que esse nosso planejamento reencarnatório é realizado para nos dar as melhores oportunidades e as condições favoráveis para a nossa caminhada evolutiva, independente da origem dessa relação no passado, em experiências anteriores, o que eu devo pensar sobre o meu casamento? Bem, nós estamos encarnados hoje num planeta que está em transição para o mundo de regeneração, mas onde ainda faz parte de nossas necessidades passar pelas provas e expiações. Essa é a natureza mais intensa da realidade que viveremos em nossa encarnação aqui ainda nesse planeta. Então, Emmanuel, na obra Sexo e Vida, afirma que a maioria dos casamentos atualmente no planeta Terra são de caráter expiatório. Eu quase estou ouvindo aqui alguns assim, eu já sabia, quando ouviu essa frase de Emmanuel agora. Na verdade, gente, o aspecto dessa questão expiatória nos deve deixar atento para um comportamento nosso. Eu tenho uma amiga que iniciou os estudos da doutrina há pouco tempo. E ela chegou um dia para mim comentando da seguinte forma: você não conhece meu marido. Olha, sou casada com ele há 20 anos. Devo estar expiando todas as minhas faltas por causa dele. Nessa encarnação, eu vou dar um salto na minha evolução espiritual. Eu respondi para ela: puxa, então você tem muito a agradecer a ele, né? Está te ajudando tanto a evoluir assim. Isso é que é amigo. Pela cara que ela me fez, eu acho que ela não entendeu muito bem ou então não gostou muito do que eu falei. Imagina se eu pergunto para ela se o marido dela, por um acaso, não seria um espírito que a ama muito,
e que veio ao seu lado com a missão de ajudá-la a evoluir, auxiliando a superar as suas próprias dificuldades, treinando a sua coragem, a sua paciência, o companheirismo, a abnegação, renúncia, tolerância, persistência. Atributos esses que são importantíssimos para que a gente venha a adquirir. E vamos adquirir através do quê? Das oportunidades que nos são oferecidas e no exercício para a obtenção dessas virtudes. Outras pessoas comentam, com razão, que no início da aproximação nessa relação que culmina com o casamento, seja na época do namoro, noivado, se bem que hoje em dia existe noivado ou não, eu nem sei mais, mas que nos primeiros anos dessa relação, antes de efetivamente o casal se formar e iniciar um novo lar, tudo parece maravilhoso. É a fase do encantamento. Na nossa condição atual, até para o cumprimento dos compromissos que assumimos anteriormente antes de vir para cá, e viabilizar que vamos realmente concretizar aquelas uniões expiatórias, precisamos do apoio dos nossos mentores, que conhecem as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente combina, entende a necessidade, faz um acordo, mas quando chega aqui, dá um momento de insegurança e a gente recua. Então, essa fase de encantamento, onde se percebemos levemente algum defeito ou incompatibilidade do outro, naquela época a gente deixa para trás, coloca de lado, supera mais facilmente. Com o tempo, com a convivência ao longo do casamento, essas necessidades para o exercício da tolerância, da compreensão, da abnegação, elas voltam com maior intensidade na nossa percepção, não que elas não estivessem ali. E aí essas nossas deficiências, dificuldades ou incompatibilidades, como muitas vezes nós colocamos, elas se apresentam justamente para que venhamos superar. Na obra A Lei do Amor, Emmanuel nos explica o seguinte: compreendendo que muitos casamentos resultam em uniões infelizes, essa é a pergunta que é feita para Emmanuel nessa obra. Eu vou voltar ao início para a gente recomeçar na pergunta. Compreendendo que muitos casamentos resultam em uniões infelizes, e até às vezes ainda profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança que caracterizou o namoro e o noivado? A resposta de Emmanuel é a seguinte: qualquer pessoa que aspire um título elevado passa pela fase de encantamento. Conseguindo o certificado de competência, você realmente se entrega a essas exigências do magistério, do exercício, né, daquele título que você vai fazer. Então, no próprio processo acadêmico, pela conquista do diploma, você vai fazendo esse esforço para adquirir aquilo. Ele está fazendo uma analogia de que quando você almeja uma determinada profissão e precisa passar por um processo, né, vamos imaginar alguém que fez um vestibular para entrar numa faculdade. Nesse momento, tudo é alegria, esperança, quando ele começa aquilo, com todo o entusiasmo. Mas, ao longo do percurso, até conseguir efetivamente aquela graduação, aquele diploma, aquela certificação, o percurso demandará dele persistência, esforço. Essa é a comparação. E aí a outra pergunta, complementando essa, é como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos. O homem e a mulher aguardam o casamento embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações através do programa traçado de serviço para cada um de nós na encarnação.
o que nos retoma na intimidade todos os nossos erros e desacertos. Então, essas dificuldades que aparecem são, na verdade, oriundas das nossas próprias dificuldades, que se apresentam dentro daquela relação. Falando dessas dificuldades, que a origem delas está em nós e que se apresentam ao longo do nosso casamento, muitas delas são oriundas da nossa capacidade e da nossa forma de amar. Nessa nossa relação com o amor, também evoluímos, não apenas em quantidade, na nossa maior capacidade de amar, mas também na relação nossa em lidar com o amor. O que eu quero dizer com isso? Que no início, na origem, o nosso amor é totalmente egoísta. Eu só penso, na verdade, o que é melhor para mim. Isso resulta que o foco, na verdade, para mim, seja um pouco mais na posse do outro, como se o outro fosse meu. Tendo um amor com essa característica tão carregada do egoísmo, o ciúme acaba sendo uma constante nessa relação. Então, questões do egoísmo e de insegurança acabam alimentando essa questão do ciúme, que envenena inúmeras relações. À medida que avançamos alguns passos nessa questão do amor, nós vamos andando na direção do amor e elevação. Como eu percebo que o meu amor está caminhando para esse amor e elevação, aparece em mim com uma maior naturalidade, mas de forma mais constante, o comportamento da renúncia. Eu passo a considerar cada vez mais o que é melhor para o outro, eu passo a ouvir mais o outro. Na hora que eu for tomar uma decisão, essa preocupação que surge mais naturalmente em ouvir o outro, em compartilhar essas ideias, a tendência é mesmo de abrir mão de interesses que eu enxergue como especificamente meus, em concessão ao que é melhor para o meu companheiro. É claro que, numa boa relação, essa renúncia, esse ouvir, não é unilateral. O ideal é que as duas partes caminhem nessa direção, porque vai construir uma relação de maior crescimento espiritual para os dois espíritos. Vai levar mais equilíbrio nessa relação, uma relação mais saudável. Só que muitas vezes o que acontece? O que escutamos nas conversas, entre amigos mesmo, é: se o meu companheiro fosse mais isso ou mais aquilo, o meu casamento seria melhor. Ou então, se o meu companheiro ou companheira fosse menos isso ou menos aquilo, o meu casamento seria muito melhor. O detalhe aqui é o seguinte: meu casamento. Então, eu transfiro a responsabilidade da evolução da relação para o outro, com um olhar no meu casamento. Por que não nosso casamento? E por que não buscar situações de mudanças necessárias para a melhoria do relacionamento em si mesmo? Nós não podemos mudar ninguém. E, além de não poder mudar ninguém, nós precisamos fazer o esforço, também dentro da relação do casamento, para fazer a nossa reforma íntima. Eu não quero dizer com isso excluir a possibilidade, quando o problema, a dificuldade dentro da relação, está mesmo mais do outro lado, digamos assim. Eu percebo, avalio, que eu busco fazer o melhor, tento construir essa relação do ouvir o outro, considerar o outro, mas a relação fica desgastada porque eu não enxergo no outro nenhuma sinalização de mudança. É como se a relação tivesse
desgastada, dificultada. Eu busco fazer, dentro desses aspectos que eu apresentei aqui, a minha parte, mas não consigo ver no outro mudança. Como é que eu devo agir? Na verdade, o máximo que eu posso fazer é sinalizar para o outro, através do meu comportamento, o que realmente a gente deseja, o que realmente a gente espera para a evolução daquela relação. Nunca num sentido acusatório de apontar o outro para o outro, de para a nossa relação mudar, você tem que passar a ser assim, você tem que passar de outro jeito. Não é com palavras, posturas acusatórias ou de cobrança que a gente vai chegar numa evolução nesse sentido. É mais uma questão de posicionamento, de esclarecimento, tentando conduzir aquela relação para um caminho de uma maior harmonia. Na mesma obra que eu citei anteriormente, de Martins Peralva, ele sinaliza também que, dentro da nossa realidade, casam-se comumente corpos, casam-se em muito menor número espíritos. Qual a sinalização aqui? O que ele deseja apontar com essa reflexão? Que aqui na Terra, os casamentos de profunda harmonia e sintonia espiritual são ainda raros. Significa também que diversas uniões ainda são realizadas aqui em nosso planeta, tomando como base interesses puramente materiais. A nossa sociedade avançou na diminuição daquela formalização de casamentos arranjados, lembra? Pelos pais, negociados segundo interesses da família. Isso diminuiu, isso é menos explícito em algumas situações. Nós passamos a ter um espaço maior das nossas escolhas em relação à construção dessas parcerias matrimoniais. Mas isso não indica de que, para que muitas relações, os casamentos são ainda realizados visando interesses, por exemplo, de questões de elevação social, beleza, fama, acréscimo de bens materiais de uma maneira geral, atendimento às questões íntimas de nosso orgulho. Então, é uma reflexão para um olhar mais amplo na evolução da sociedade. De alguma forma, nós temos também situações onde pode ser a nossa própria situação, analisando intimamente, ou de parentes, de amigos, onde reconhecemos que, apesar de uma série de dificuldades, muitas delas constantes, relações duram muito tempo. Que a gente percebe entre os cônjuges uma vontade sincera de acertar. Que existe entre os dois uma visão de companheirismo e esforço mútuo de compreensão, de sustentação moral. A intenção de suprir as necessidades do outro, mas não aquelas necessidades materiais exclusivamente, mas de reabastecimento da energia física e espiritual, mas sem deixar de abrir mão das suas próprias necessidades. As relações de casamento, que apesar das dificuldades não serem perfeitas, elas se sustentam no casal com que base? Existem situações que a gente percebe que, num momento da vida, a situação profissional está muito ruim, tem problemas familiares nas relações com parentes, com filhos, problemas de saúde. E é exatamente nessas horas que aquele casal se une de uma maneira tão intensa para aguentar as batalhas da vida. São nessas horas que acontece esse fortalecimento
do sentido real do amor. Joana de Ângeles, na obra Amor, Sublime Amor, esclarece o seguinte também. Certamente, nem todos os dias da convivência matrimonial serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Aquilo que hoje tem um grande sentido e desperta prazer, amanhã pode se tornar maçante e desagradável. Nesse momento, a amizade assume seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando companheirismo agradável e benéfico. Em verdade, o que mantém um matrimônio não é prazer sexual, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade, que corresponde a esse intercâmbio emocional, através do diálogo, do interesse pelas realizações do outro, numa convivência compensadora e na alegria de sentir-se útil e estimado. Mas alerta, que mesmo dos relacionamentos conjugais profundos, onde a base é essa que ela cita anteriormente, podem surgir dificuldades de entendimento, mas que devem ser solucionadas justamente, né, com apoio externo. Qual o problema de buscar um apoio externo? De psicólogo, da religião, de amigos sinceros, através da prece. A nossa trajetória dentro de uma relação conjugal, por mais que tenha essa base sedimentada nesse amor fraterno, de parceria, da busca de conjugar com o outro que se tem de melhor, não atravessará o tempo todo aquele mar calmo. E perceber a necessidade de buscar mecanismos externos de apoio para o restabelecimento e o fortalecimento do casal é muito importante. E entender que se dentro da nossa relação acontecem dificuldades, isso não sinaliza de forma alguma que esse relacionamento ele é frágil ou superficial. Ou então que, olha só, do jeito que a nossa relação é, certamente ela não estava no planejamento reencarnatório, não. A gente que inventou isso. Isso não existe, gente. Ter esse entendimento que o surgimento de dificuldades ao longo da relação é natural. E o entendimento de que é natural é que não vai nos colocar no caminho correto da busca de solucionar essas dificuldades, juntos, em parceria. Se qualquer dificuldade na relação, nós colocarmos um carimbo de que, então, isso aqui está errado, não serve, vamos embora, quantas relações realmente durariam? Minha avó dizia uma frase: quem casa, quer casa. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, em algum momento. Na grande maioria dos casos, casamento também é oportunidade de criação de um novo lar. Para buscar orientação sobre esse tema de qual é a função do lar, não há obra melhor do que Jesus no Lar, de Neo Lúcio. No capítulo 2, é um capítulo intitulado A Escola das Almas. Cristo estava na casa de Simão Pedro. E aí, ele escuta uma voz, em algum momento, que é a sogra de Pedro perguntando para ele: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Nós iniciamos essa tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo depois surgem pedras e dissabores. Jesus percebeu que ela estava se comovendo até lágrimas e rapidamente começa a responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador.
O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Nunca notou que, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observamos defeitos alheios, mas que suportamos, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições? Notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Acho que isso fecha um entendimento sobre a realidade das dificuldades que aparecem ao longo de um relacionamento matrimonial. Dentro da doutrina espírita, também é natural encontrarmos alguns questionamentos sobre a continuidade dos laços do matrimônio na espiritualidade. É normal quando conversamos sobre casamento. As pessoas perguntam: será que eu estava casado aqui com tal pessoa, a pessoa desencarnou, depois eu desencarno? Como é que vai ficar essa nossa situação depois? Alguns, quando pensam sobre a possibilidade da continuidade desses laços, enchem-se de esperança de que, após a separação física, haverá o reencontro e a continuidade da relação atual. Outros quase entram em pânico só de pensar na possibilidade de que o seu martírio continue além da morte. Eu não posso afirmar com certeza quanto à continuidade dos laços do seu matrimônio após o desencarne de vocês. O que se tem certeza, o que é da lei, é a continuidade dos laços de amor. Então, se o casamento, se a relação foi construída, tendo como base os interesses apenas das questões materiais, quando eu abandono a matéria, aquela relação perde a razão de existir. Então, não haverá uma continuidade. Agora, se o casamento é baseado no amor, numa relação que busca a evolução espiritual individual e a contribuição que se pode dar para auxílio na evolução espiritual do outro, nós estamos falando de amor, de uma relação de amor. E aí sim, haverá uma continuidade. Se poderão vir casados novamente numa outra encarnação, como eles virão, como será a relação entre eles na erraticidade, isso é uma outra história. Mas a certeza de que esse vínculo, esse laço amoroso não se romperá, isso podem ter certeza. Na obra A Vida Continua, há um diálogo de um personagem Fantini com o instrutor Ribas. E aí Ribas faz o seguinte alerta: sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. E aí, Fantini pergunta: o senhor desejará talvez afirmar que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, de afeição e afeição, até achar aquela afeição inesquecível que se nos levante na vida por chama de amor eterno? Na verdade, Ribas explica que, entendendo esse conceito de afeição e dessas experiências de relação, é natural que a gente vá passando por essas relações e essas experiências como manifestações do amor. Se essa busca do ideal, né, da idealização desse ser que vai compartilhar conosco aquela existência, elevando a nossa expectativa do nosso maior sonho para o cumprimento pleno daquele nosso sonho pelo outro, vai gerar uma dificuldade enorme. Porque eu estou idealizando o outro. Dentro de critérios
da satisfação das minhas necessidades. Não é isso que nós devemos buscar. Buscar a afinidade, sim. É natural que busquemos isso. Algum alinhamento dos interesses? Claro que sim. Porque é necessário haver esse reconhecimento para haver essa sintonia, para haver essa vontade de se unir. Mas há um erro grave na idealização do outro. Isso certamente levará a situações de decepções e conflitos. Eu quero trazer um outro exemplo relativo a essa continuidade dos laços do matrimônio na espiritualidade. É um caso bem particular. Está na obra Nosso Lar, no capítulo 38. É o caso Tobias. Nesse capítulo, em Nosso Lar, o André é convidado por um novo amigo, o Tobias, para visitar a residência dele em Nosso Lar pela primeira vez. E o André narra assim a primeira impressão do encontro. Logo de entrada, Tobias apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novo em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E observamos a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que eu fui casado 2 vezes. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio que nada preciso esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurou André, confundido. Quer dizer, então, que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu Tobias tranquilo. Perceberam a reação inicial do André? Qual foi a de vocês? Tobias, no entanto, complementa: pois não será motivo de júbilo vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Então, é um exemplo da situação de Tobias, que teve na experiência da sua encarnação anterior 2 relações matrimoniais. Ele ficou viúvo e aí contraiu uma segunda núpcias. E encontramos dentro da realidade do seu lar, na colônia espiritual, convivendo ele, Tobias, e aquelas 2 mulheres que foram as suas esposas naquela encarnação. Nesse momento, fiquemos apenas com essas reflexões estimuladas pela simples apresentação do caso que eu fiz para vocês. Mas certamente vale muito a pena voltar a essa obra e conhecer nesse capítulo os detalhes de como foi essa experiência vivida por Tobias, Hilda e Luciano. Nos trará excelente acréscimo de aprendizado. Quando eu vi essa situação, um companheiro, amigo meu, já de certa idade, comentou o seguinte: a minha esposa é que vai desencarnar primeiro, para ir lá já para Nosso Lar arrumando uma casinha para mim, aguardando a minha chegada. Eu acho que esse companheiro precisa rever um pouco os seus conceitos, alinhando o melhor na realidade da vida. Já que estamos falando sobre casamento, tem um ponto que eu gostaria de comentar que está dentro dessa parte das questões do Livro dos Espíritos, que é sobre a separação. Pensando na nossa sociedade atual, de algumas décadas atrás para agora, não tem como falar em casamento sem falar em separação. Na questão 697, a pergunta é: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento?
é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. As da natureza são imutáveis. Já ouvi também alguns comentários do tipo: separação é fuga dos compromissos assumidos perante Deus e perante aquele com quem se consorciou. Já ouvi de uma sentença como se fosse absoluta aquela frase: o que Deus uniu, o homem não separa. Deus une as pessoas, olhando nesse sentido, pelos laços do amor ou pelos laços dos interesses materiais? É a primeira reflexão que temos que fazer. Um casal unido pelo sentimento do amor verdadeiro, sincero, do real interesse de apoiarem-se uns aos outros, ele iria optar pela separação? Pelo menos no primeiro momento, sem fazer uma tentativa persistente de que aquela dificuldade seja superada? E já que Emmanuel nos esclarece que as nossas relações aqui, na grande maioria, faz parte de um processo expiatório, quem pode garantir que o prazo de duração desta expiação, determinado no próprio planejamento reencarnatório, seja até o final dessa vida? Entendamos a separação como uma alternativa na nossa caminhada, sim, e não uma garantia de que, nos separando, estamos abandonando algum compromisso assumido. Mas digamos que havia realmente um compromisso assumido e que deveria durar mais tempo e que, ao longo daquela trajetória, por razões quaisquer, no uso do nosso livre-arbítrio, interrompemos aquilo antes do prazo previamente acordado. Imaginemos que quantos vivem sob o mesmo teto, vendo apenas nas aparências, para dar conta para a sociedade, mas que intimamente aquela relação ela não existe. Qual será realmente o melhor caminho? Existem até relações que são construídas e que uma das partes agiu com leviandade, falseando comportamentos, mascarando interesses, e depois, quando a relação inicia, cai a máscara. Como fica a outra parte dentro daquela relação? Se não houvesse uma possibilidade do rompimento daquela relação. Estou falando disso como uma opção viável dentro da lei, para que seja melhor aceita pela sociedade. Imaginemos um tempo atrás, onde não havia uma opção legal dentro da lei dos homens para a formalização de uma separação ou o término de um casamento. Quantas mulheres, certamente a grande maioria dos casos, quase totalidade, que tiveram que enfrentar preconceitos e dificuldades imensas na sua relação com a sociedade, pelo estigma de ser uma mulher separada. Se porventura, por opção nossa, interrompemos uma expiação, não é apenas na relação do casamento que, no uso do nosso livre-arbítrio, interrompemos processos de expiação. O que é feito, mais à frente, numa outra oportunidade, retomaremos aquela questão e daremos continuidade a ela. Voltando a um esclarecimento de Joana, ela afirma que é claro que o casamento não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam muitas sequelas, quando não necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade. A separação legal ocorre quando já houve a de natureza emocional,
e as pessoas são estranhas umas à outra. Ademais, a precipitação faz com que as criaturas se consorciem não com a individualidade, o ser real, mas sim com a possibilidade, a aparência, as projeções, que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é, e não como se apresentava no período da conquista. André Luiz, em Ação e Reação, falando sobre o divórcio. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo sendo oportuno. Então, o que o André Luiz traz no Ação e Reação é justamente uma situação daquelas onde, pela opção do divórcio, da separação, se interrompe um processo. E quando ele fala que é o menor dos piores males, ele certamente está colocando uma situação onde o agravamento da dificuldade daquela relação, que vai se transformando em desgaste, muitas vezes ódio, aonde poderia aquilo dar se fosse obrigatoriamente aqueles dois seres, nas condições que se encontravam, serem obrigados a se manter naquela condição? Será que não poderia caminhar para um crime muito maior? E eu estou falando crime, não apenas aquele exemplo de um crime em relação à lei dos homens, mas principalmente em relação à lei de Deus. Já que tivemos uma visão de um aspecto mais do impacto individual para cada espírito do casamento, a cada encarnação, será que essa questão da instituição do casamento não tem alguma coisa a ver com a evolução da própria humanidade? No Livro dos Espíritos, na questão 695, a pergunta é: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. 696. Qual efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Kardec comenta que no estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece um vínculo de solidariedade fraterna. E se observa entre todos os povos, com grande diversidade, essa instituição. A abolição do casamento seria regredir à infância da humanidade, colocando abaixo até de certos animais que nos dão o exemplo de uniões estáveis e constantes. Relativo à dualidade da poligamia e monogamia, que está dentro do contexto do estudo das relações de casamento, que é apresentado também nessa parte do Livro dos Espíritos, né? Aqui no Brasil, legalmente, é aceito apenas a monogamia. Mas temos culturas espalhadas pelo nosso planeta em que a lei permite, e é costume naquelas sociedades, a poligamia. Será que as duas possibilidades estão corretas? Será que uma delas está mais de acordo com a lei de Deus? Tem aquele cidadão um pouco mais jocoso que, quando pensa na possibilidade da poligamia, fala: caramba, mais de uma esposa? Nem pensar, se administrar uma já é uma dificuldade enorme, imagina mais que uma. Isso vale também pela visão para o marido. Na verdade, o esclarecimento sensato está no próprio Livro dos Espíritos. Na questão 700, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza?
A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Como um acréscimo, naquelas sociedades onde a poligamia é permitida, essa questão do tratamento junto, né, que normalmente é a configuração um homem e diversas esposas, na relação desse homem com essas esposas, ela é sempre aplicada de forma ampla e em igualdade? Será que realmente tudo que esse homem dá de atenção, de acolhimento, do crescimento da relação, entre todas elas, é exatamente igual? O que se escuta muitas vezes dentro da realidade dessa configuração é que existem as favoritas. Será que dentro dessa relação um tratamento de favorita e em detrimento da outra está de acordo com a lei de Deus? E nessas sociedades, olhando a visão da igualdade, será que eles aceitariam bem você ter uma constituição matrimonial onde uma esposa tivesse diversos maridos? Essa própria desigualdade de tratamento que acaba sendo aplicada é uma espécie de preconceito. E não há preconceito que não esteja totalmente fora da lei de Deus. Caminhando para a finalização do nosso estudo de hoje, queria pontuar algumas frases que encontrei nas obras da doutrina espírita, obras psicografadas, falando sobre essa temática que tratamos hoje. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Sexo e Obsessão. O matrimônio e a monogamia são conquistas valiosas logradas pelo ser humano após torpes experiências de convivência doentia através dos tempos. André Luiz, na obra Coragem. Nesse exato momento, você está de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Emmanuel em Vinha de Luz. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Matrimônio é escola de amor e trabalho. André Luiz, Entre a Terra e o Céu. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Emmanuel, em Vida e Sexo, 2 frases. Não existem no mundo conjugações afetivas, seja elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais nossas responsabilidades são esposadas em comum. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento. Meus queridos irmãos, que possamos persistir nas nossas ações sacrificiais, especialmente aquelas que têm por objetivo o auxílio ao próximo. Não esqueçamos nunca de incluir na nossa relação do próximo a quem devemos a prática da caridade, o nosso cônjuge. Porque essas ações de tamanha proximidade nos auxiliam imensamente a combater nosso próprio orgulho e nosso próprio egoísmo. O companheiro ou companheira que se encontra hoje conosco ao nosso lado está nos ensinando a aprender a amar, aprendendo a conviver, não com as dificuldades dele,
mas com as minhas próprias dificuldades. Agradeçamos a Deus pela imensa bondade e misericórdia de nos auxiliar na construção dessas relações, através das nossas diversas e múltiplas experiências encarnatórias, pois elas são de extrema relevância para o nosso progresso espiritual, que expressamos hoje, junto a este que compartilha conosco a nossa vida no cenário mais íntimo, a nossa imensa gratidão e o nosso amor. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.